30 minutos, 300 minutos, 30 segundos. Experimento é a questão que o Luiz comentou dos navios e da água salgada. Olha lá. Nessa experiência, usamos 3 copos plásticos adicionando a mesma quantidade de água nos 3. Tá dando para ouvir? Tá um pouco baixo o áudio. O que eles estão falando? Que nesse experimento eles vão usar 3 copos plásticos por a mesma quantidade de água em cada um. Tá? E aí eles vão mergulhar os ovos dentro. Ó. Ovo normal, sem ser ovo cozido, tá? Isso é água. Colocamos então um ovo em cada copo. O que aconteceu com os ovos? Né? Vão todos pro fundo. Por que esses ovos afundaram nesse líquido, hein, pessoal? Me expliquem, por favor, por que eles afundaram e não ficaram boiando no líquido? Primeira coisa que eu falei lá, ó. Por que a bigorna não afundou no mercúrio? Né? Por quê? O ovo afundou na água. Porque a massa dele é maior que a da água? Porque a densidade do ovo, aí eu estou falando de um corpo, né? Então, a densidade do corpo, o ovo, do objeto ovo, é maior do que a massa específica da água. Quer dizer o quê? Que a densidade do ovo é maior do que 1 grama por centímetro cúbico. Tá? A densidade do ovo é maior do que 1 grama por centímetro cúbico, porque a água tem 1 grama por centímetro cúbico. Não é isso? A densidade do ovo é maior do que a massa específica da água. Se a massa específica da água é 1 grama por centímetro cúbico, a densidade do ovo tem que ser maior do que 1 grama por centímetro cúbico, para ele poder afundar. Porque se fosse menor, ele iria boiar, não é isso? Ia ficar flutuando. Aí ela vai fazer um negócio. Ela vai colocar sal na água. E ela vai alterar o quê? A massa específica do fluido. Aí ela não vai ter mais água pura, ela vai ter água com sal. E ela vai alterar a massa específica da água, porque não é mais água pura, é uma água salgada. E aí vai acontecer uma coisa interessante aqui, ó. Acrescentamos 1 colher de sal no segundo copo. Olha lá, pôs 1 colher de sal no copo e mexeu, ó. Até diluir todo o sal. Olha o que aconteceu com o ovo. Dobramos a quantidade de sal. Ó, colocou 1 colher no segundo copo de sal. E olha o ovo, como é que ele está aqui, ó. Não afunda nem boia, igual a gente, né? E aí, no último copo, ela vai colocar o dobro da quantidade de sal. Olha lá. O que vai acontecer com esse ovo, pessoal? Boiar. Vai o quê? Olha lá. Olha lá o que aconteceu. No primeiro caso, porque a sua densidade é maior que a da água. No segundo caso, acrescentamos 1 colher de sal na água, aumentando a sua densidade. E dessa forma, o ovo flutua, pois sua densidade passou a ser menor que a da mistura de água e sal. Quanto mais sal colocarmos, mais a densidade da água aumentará, como mostra o terceiro caso. Entenderam aí, não? O que eles fizeram? O ovo mudou alguma coisa no ovo? Mudou a densidade do ovo aí? Não. Mudou o que mudou quando ela botou sal no meio líquido? Mudou o quê? A densidade da água. A massa específica da água. E a massa específica da água aumentou à medida que ela colocou o sal. Então, nesse primeiro caso aqui, ó, nesse copinho do lado da direita, não tem sal na água. O ovo foi para o fundo, porque a massa específica da água, tá? A massa específica da água é menor, tá? Oh, peraí. A densidade do ovo,
a densidade do objeto do corpo ovo é maior do que a massa específica da água. Aí ele afunda. Nesse segundo caso, o ovo nem afundou nem boiou. Não é isso? No copo do meio. Por quê? Porque provavelmente a densidade do ovo se igualou à massa específica da água com uma colher de sal. Provavelmente, aqui, a massa específica da água tem o mesmo valor que a densidade do ovo. Deve ser em torno de 1, alguma coisinha. Tanto para a água com uma colher de sal, quanto para o ovo. E aqui, nesse caso, ela botou o dobro da quantidade de sal. A massa específica da água ficou maior do que a densidade do ovo. Tá? E quer dizer o quê? O ovo ficou uma densidade menor do que a massa específica da água e ele foi para a superfície. Tá? Então, aqui nós alteramos a massa específica do fluido, tá? Da substância água, tá ok? E nós alteramos o comportamento de um corpo mergulhado dentro desse líquido. Tá? Quer dizer o quê? Que quanto maior a massa específica de um líquido, mais difícil é de um objeto aprofundar nele. Ao ponto do mercúrio, que é o líquido mais pesado que nós temos em condições naturais, né? Condições ambiente, é o metal em estado líquido com a maior massa específica, de 13, quer dizer que 13 litros de mercúrio, 1 litro de mercúrio pesa 13 quilos, tem uma massa específica altíssima. Se eu jogar chumbo, se eu jogar ferro em cima do mercúrio, eles não afundam, né? Porque a massa específica daquele líquido é muito elevada. Então, quanto maior a massa específica do fluido ou do líquido, mais difícil é de um objeto aprofundar dentro dele. Tá ok? E a última experiência, o último tópicozinho que eu vou falar aqui para vocês, em hidrostática, dessa aula, é sobre a pressão hidrostática, ou seja, a pressão exercida, tá, sobre um corpo ou objeto em função da profundidade ou em função da altura de líquido que tem sobre ele. Toda vez que eu coloco um objeto ou um corpo dentro de um líquido, ele vai estar sujeito a uma pressão, tá? Porque o líquido exerce pressão. Vocês já ouviram falar que os mergulhadores não conseguem chegar a profundidades muito grandes, porque eles seriam esmagados? Já ouviram falar sobre isso, não? Sim, também. E também é igual aos relógios, né? Tem relógio que tem 5 ATM, 10 ATM. Isso, exatamente. Relógio de mergulhador, entendeu? Resiste a pressões maiores. Quando o cara é mergulhador precisa de um relógio, aquele relógio tem que resistir a pressão maior. Né? Tem relógio que se você tomar banho, ele amanhece, fica todo cheio de água dentro. Né? A água entra de qualquer jeito. Aí tem relógio que você pode mergulhar dentro da água, ele resiste, né, a pressão exercida da água dentro dele. Ele é limitado até a certa quantidade de metros, de 5 a 10 metros, 10 a 20 metros, banhos rasos, banho de água salgada. Tem um relógio caríssimo, de uma marca famosíssima de relógio suíço, que foi feito para que nós chamamos de profundidades abissais, né? A gente, dentro dos oceanos, nós temos pontos mais profundos, nós chamamos de pontos abissais, são os locais lá, as fossas marianas, né? Que tem profundidades até 8.000 metros de profundidade, sabe? Uma coisa absurda, né? Que um submarino não consegue chegar até lá. Até hoje nós não fomos, nós conhecemos mais do espaço do que do fundo do mar. Por quê? Porque nós ainda não temos equipamentos que resistam à pressão que existe no fundo do mar. Mas como é que sabe, professor, que tem essa profundidade? Porque eles soltaram sondas, cordas, né, com pesos que foram descendo, até encostar no fundo dos oceanos, né? Agora, se você fizer um submarino que tem ar dentro, que tem equipamento, tem espaço, um corpo, submarino é um corpo, tá? Que tem espaços vazios preenchidos por ar, o volume é maior, né, tem um volume grande, e a densidade dele é muito menor do que a densidade, a massa específica do líquido,
Tá? Esse submarino, à medida que vai afundando, ele vai sofrer uma pressão tão grande que ele vai fazer igual a latinha de cerveja ali. Ele vai, de repente, ele vai colapsar. Todas Sim. as paredes vão se encontrar em um ponto, ele vai ser esmagado. E professor? Oi? Um aviso importante aí também, né? Nós parar para ver, tem mais avião dentro do mar do que submarino no céu. Deve ser, né? Eu ainda não vi submarino voando. Mas olha aí. Então, o que essa questão do teorema? Ele descobriu que a pressão em um determinado corpo aumenta à medida que esse corpo se aprofunda no líquido, tá? Vocês já mergulharam em algum local? Tentaram ir no fundo de algum rio, piscina, lago? Já? Tem muita gente que nem tem coragem, né? Se a piscina tiver 3 metros de profundidade, tem gente que nem vai lá. 4 metros nem tenta ir. Por quê? Começa a doer o ouvido, não é isso? Aí a pessoa vai mergulhar, nossa, estou com uma dor no ouvido, aquela coisa. Por quê? Porque à medida que ele afunda, você afunda no líquido, a pressão aumenta. E a principal pressão exercida é sobre o tímpano, nos ouvidos. Você recebe uma pressão do líquido aqui no ouvido que você sai e fica até escutando com problema, tá? E assim como a pressão alivia, quando você está subindo algum local muito rápido, você percebe que seu ouvido também muda. Você tem um estampido no ouvido que muda a sua audição, porque aliviou a pressão, a alteração de pressão mexe principalmente no ouvido. Então, as pessoas que mergulham, né, que fazem mergulhos ou no fôlego, chamada apneia, ou com equipamentos, à medida que eles vão aprofundando, eles fazem a compressão, eles tapam o nariz e forçam o ar, para que o tímpano que está sendo comprimido volte para o local normal, para eles não sentirem esse problema da pressão até uma certa profundidade, porque passado aquilo ali, bicho, eles começam a ser esmagados, entendeu? Então, não tem, até hoje, a gente não consegue atingir as profundidades abissais, porque a pressão é tão grande, entendeu? Tão grande, que tudo que chega lá embaixo recebe uma pressão deformada, tá? E quem descobriu isso foi esse cara chamado Stevin. Ele descobriu o quê? Que a pressão dentro do líquido é devido à altura da coluna de líquido que tem sobre o corpo, ou seja, a profundidade com que esse corpo está imerso. À medida que um corpo vai mais profundo, a pressão sobre esse corpo aumenta, tá? Vocês já pegam uma hora que vocês forem brincar, uma garrafa PET, tá? Uma garrafa PET, aperta ela só um pouquinho, não deixa ela com o volume normal dela, só um pouquinho, e tapa, rosqueia a tampa. E aí, quando vocês forem na piscina, mergulha ela até onde você conseguir, põe até seus pés lá. Se você pegar na garrafa, sabe o que você vai perceber com a garrafa? Que ela deformou, ela ficou muito mais, o volume diminuiu, porque a pressão do ar, à medida que você afundou ela no líquido, fez com que ela fosse comprimida, e o volume da garrafa diminui. Na mão você sente, se você está afundando, você já percebe que ela começa a diminuir o volume, tá? Então, é notório isso, você consegue ver com facilidade. E esse cara descobriu o quê? Que a pressão aumenta à medida que o corpo fica mais fundo, vai mais para o fundo do líquido, à medida que a altura de líquido sobre ele aumenta, a coluna de líquido, ou seja, a profundidade com que esse corpo está. Aumentou a profundidade, aumenta a pressão. Como é que ele descobriu isso? Então, ele descobriu que a pressão sobre o líquido é o quê? É dado pela densidade do líquido, tá? Pelo H, que é a altura do líquido que existe sobre ele, ou seja, a profundidade e a aceleração da gravidade, tá? Por quê? Oi? A gravidade em si, nossa, é 9,8 ou 10. É 8,9. Não é isso? 8,9 quilos por... Falando em pressão também, que nem a pressão atmosférica. Lá no Chile, como é um país de maior altitude, os jogadores lá sentem mais dificuldade a respirar, por causa de estar num país mais elevado, na altura. É porque a pressão de ar é menor. O ar fica mais rarefeito. A quantidade de moléculas
no ar de gás é menor, entendeu? À medida que você vai se aproximando do nível do mar, a quantidade de moléculas no ar é maior, à medida que você se afasta, fica longe do nível do mar, ou você se eleva, né, aumenta a altura, a quantidade de moléculas no gás diminui. Então, a quantidade de oxigênio em regiões de altitude é menor do que a quantidade de oxigênio em regiões ao nível do mar, tá? E tem muito avião, muita aeronave que não consegue voar a alturas maiores porque falta oxigênio no ar para queimar o combustível. Tá? Então, não consegue nem queimar o combustível porque não tem oxigênio suficiente na atmosfera em determinada altitude, tá? Para fazer a queima. Então, quando joga o ar para misturar, para explodir lá, para dar combustão, não tem oxigênio, não tem queima. Tá? E provavelmente essas aeronaves cairiam, tá? Ou elas teriam que descer a um nível mais baixo para voltar a ter uma quantidade suficiente de oxigênio para fazer a queima, porque diminui a quantidade de partículas ou moléculas no ar. Tá? Então, esse cara descobriu o quê? Ele sabia que pressão é força sobre área, nós acabamos de ver. E ele sabia que força é uma grandeza física que é dada pela massa de um determinado corpo vezes a aceleração da gravidade. Força é isso, massa vezes a aceleração, massa vezes a gravidade, tá? E a densidade não era massa pelo volume? E aí ele descobriu que a massa nada mais é do que a densidade vezes o volume. Ele só mudou de lado aqui, né? Ele isolou um fator. Massa é a mesma coisa que a densidade multiplicada pelo volume, né? Massa é o produto da densidade pelo volume, assim como densidade é a razão da massa pelo volume. E ele sabia que o volume é a área vezes a altura. Não é isso? Qual é o volume? Não é a área da base vezes uma altura e eu tenho volume de um determinado corpo? Volume é a área vezes a altura. Aí o que ele fez? Ele sabia que a pressão do líquido era igual à força, né? A pressão não é força sobre a área, isso. A pressão do líquido é a força sobre a área, né? Então, a pressão do líquido é a força, que a força é o quê? A massa vezes a gravidade. Então, a pressão do líquido é a massa vezes a gravidade sobre a área, tá? E a massa não é a densidade vezes o volume? Então, pressão de um líquido é a densidade vezes o volume, que é a mesma coisa que a massa, vezes a gravidade, dividido pela área, tá? E o volume não é a área dividido pela altura, a área da base vezes a altura, não dá um volume de um objeto? Então, a pressão de um líquido é a densidade do líquido, vezes a área da base de um objeto mergulhado no líquido, vezes a altura de coluna de água, ou seja, a profundidade que está esse objeto ou corpo, vezes a aceleração da gravidade, dividido pela área. Eu tenho área aqui multiplicando de um lado, eu tenho área aqui dividindo do outro. Eu posso cortar as duas, elas se anulam. E aí ele chegou à conclusão que a pressão de um líquido, tá? A pressão hidrostática é a resultante da densidade do líquido, onde um corpo está imerso, vezes a profundidade que aquele corpo está imerso, vezes a aceleração da gravidade. E aí ele chegou nessa equaçãozinha aqui de forma bem simples. Então, essa equação nos diz o quê? Que que a pressão se altera dentro de um líquido à medida que o corpo aprofunda nela, à medida que ele vai indo mais profundo, maior a pressão. Se eu tiver aqui, ó, dois corpos no mesmo líquido, a uma mesma profundidade, os dois recebem a mesma pressão, tá? A pressão sobre os corpos é a mesma. À medida que eu tenho um corpo que fica numa profundidade maior do que o outro, a pressão sobre o corpo mais profundo é maior do que a pressão sobre o corpo que está mais próximo à superfície. E aí nós chegamos a essa conclusão, que a pressão aumenta de forma diretamente proporcional à profundidade. Se eu mergulhar um corpo, quanto mais eu mergulho o corpo num líquido, mais eu mergulho ele lá profundo, maior a pressão exercida. Isso aqui a gente vai usar em algumas coisas, tá? Se esse corpo não for maciço, tiver espaços de ar dentro,
e eu vou colocar ele a grandes profundidades, as paredes desse corpo têm que estar projetadas para aguentar a pressão da coluna de líquido, para ele não acontecer igual a latinha de refrigerante, para ele não colapsar, para ele não ser esmagado pela pressão lá no fundo, tá? E foi através dessa equaçãozinha simples aqui que os caras conseguiram projetar submarinos para chegar até 3, 4, 5 mil metros de profundidade, tá? E ainda não conseguiram submarinos para chegar até os 8, 10 mil metros de profundidade, porque a pressão é tão grande que eles não conseguem materiais para fazer as paredes desses submarinos capazes de resistir. Não tem liga de aço com titânio, com tungstênio, com os melhores materiais que nós temos que resista à pressão daquela profundidade. O que chegar lá construído hoje vai ser esmagado e destruído. Tá? E é por isso que nós não fomos até lá ainda. E é por isso que a gente sabe mais sobre o espaço do que sobre as profundezas dos oceanos. Porque a pressão lá dentro, como está muito longe da superfície, né, um corpo para chegar lá, uma câmera para filmar lá dentro, um submarino para ir até lá, meu amigo, tem que resistir a uma pressão que até hoje nós, seres humanos, não conseguimos construir. Tá? A pressão é violentíssima. Ele vai chegando numa profundidade, de repente começa a esmaga tudo. Tá? Então, essa é a pressão hidrostática, ou seja, a pressão exercida sobre um corpo, tá? Devido à altura da coluna de líquido, ou seja, a profundidade com que aquele corpo está imerso. Quanto mais profundo o corpo vai, maior a pressão exercida. Tá ok? E aqui nós temos um outro videozinho, tá? Que mostra uma experiênciazinha provando isso para nós, ó. Estão vendo aí, não? Sim. Olha lá. Para essa demonstração, usaremos um manômetro de água, uma bexiga vazia e um recipiente com Manômetro é um equipamento simples que a gente usa para medir pressão. Tá? Manômetro mede pressão. Tem um monte de tipo de manômetro. Esse aqui é o manômetro de água. Tá? Vai medir a pressão hidrostática. Iniciaremos acoplando a bexiga num tubo de vidro ligado numa mangueira de silicone. Por ser bem maleável, a bexiga servirá como um sensor de pressão. Em seguida, acoplaremos a mangueira numa das extremidades abertas de um tubo em U contendo água, que servirá como um medidor de pressão ou manômetro. Olha que interessante. Se vocês olharem aqui, ó, tem um líquido colorido vermelho aqui dentro, ó. É um U. Tá dando para ver, não? Mercúrio. É um U com líquido vermelho. Aqui tá aberto, ó. Aqui ele é aberto. Aqui tinha uma curva no tubo cheio de ar. Aí o que o cara fez? Ele conectou uma mangueirinha de silicone que sai desse tubo de vidro com um balão preso na ponta, conectou a ponta dessa mangueira à ponta desse tubo aqui, tá? E isso aqui tá cheio de ar aqui dentro. O que ele vai demonstrar? Que se a pressão aumentar à medida que ele aprofundar esse sensor lá dentro do líquido, o ar vai ser empurrado para cá, porque essa bexiga vai ser comprimida e o pouco de ar que tem dentro dela vai empurrar o outro ar que está aqui dentro do tubo, ó, vai empurrar, e esse ar vai empurrar o líquido para baixo. À medida que esse líquido abaixa, a outra coluna de líquido tem que subir, tá? E é isso que ele vai mostrar, né? Conforme introduzimos a bexiga na água, podemos observar a variação do nível das colunas de água do manômetro, indicando aumento de pressão sofrido pela bexiga. Se a bexiga estiver, maior será a pressão sobre ela, que pode ser medida pela diferença de alturas nas colunas de água do manômetro. Podemos observar também que a pressão não varia se o sensor se mover lateralmente, indicando que a pressão muda apenas com a variação da profundidade do líquido, como define a lei de Stirling. A pressão hidrostática no ponto depende da altura da coluna do líquido acima deste ponto. Entenderam isso? Então, essa pressão hidrostática só interfere, só se altera, na verdade, à medida que a profundidade se altera.
Lateralmente, não existe diferença de pressão. Pode mudar de um local para o outro dentro do líquido, no mesmo nível, né, numa mesma profundidade, que não tem alteração de pressão. Agora, à medida que sobe ou desce, né, aprofunda ou se aproxima da superfície, a pressão é alterada. Beleza? Deu para entender isso aí, pessoal? Entendido? Sim, deu para entender. Então, a nossa aula de hoje eram só esses tópicos, tá? Deixa eu parar aqui. Deixa eu sair aqui. E eu aparecer aqui. Então, a nossa aula de hoje era isso. São esses conceitozinhos básicos que muitos de vocês já devem ter visto lá no ensino médio. Quem não viu, aproveita essa aula, eu vou botar lá no Moodle, tá? Eu tô com esse probleminha da questão da internet, demorando para fazer o download e depois fazer o upload para o YouTube. Então, tá demorando mesmo, não tô conseguindo nem abrir os vídeos que eu tô gravando das aulas no Meet, tá? Mas uma hora vai ser resolvido e eu vou colocar essas aulas lá, tá bom? E quais as dúvidas aí, pessoal? E eu sei de uma dúvida que vocês têm e ninguém fala, né? Professor, para que serve isso tudo? O que eu quero saber com isso, né, professor? Não tem essas dúvidas aí ou não? Hã? Sempre tem. Hã? Sempre Oi? tem, né? Diga. Qual a dúvida? Diga aí, qual é a dúvida? Para que serve isso? E nós vamos entender daqui umas 2 aulas. Eu vou passar uma atividade para vocês bem interessante, que vocês vão construir uma coisa imaginariamente, mas se vocês tiverem coragem, dá para fazer de uma forma, uma miniatura, uma maquete, dá para fazer perfeitamente usando apenas esses princípios. É uma coisa importantíssima para a nossa região aqui, que pouca gente, eu conheço aqui na região 2 ou 3 pessoas só que sabem fazer, e é muito simples, baseado nesses conceitozinhos dessa aula e mais 2 ou 3 conceitos que eu apresentarei na outra aula, que é uma estação de bombeamento de água, tá? Então, o Luiz falou que aqui eles eles tiram a água do rio e jogam dentro dos canais para fazer irrigação, né? Para elevar o nível do lençol freático. Aí eu disse que para fazer a inundação também, né? Como é que eles tiram a água dos rios, né? Eles têm estações móveis de bombeamento. Essas estações são balsas, são objetos flutuantes, né? Que tem que retirar a água do rio e jogar essa água dentro dos canais. Podendo Okay? ser tanto um motor elétrico quanto um motor a diesel. Qualquer motor. Pode ser até um catavento, tocado a... Não interessa a força. Entendeu? Mas ele vai ter que tirar a água de dentro do leito do rio e jogar num ponto acima, no barranco do rio, para encher um canal para distribuir na área. Então, ele tem que bombear de um local e levar para outro. E essas bombas aqui na região ficam dentro do rio. Por quê? Porque são bombas de alta vazão. São bombas que puxam uma quantidade de água absurda. E essas bombas trabalham em contato com o líquido. Elas não podem ficar, ao contrário de uma bomba, tem muita bombinha de poço, né? Bombinha de irrigação que tem um motorzinho, a bomba aqui em cima, na altura do solo, e aí tu tem uma cisterna lá que desce um cano lá, 5, 10 metros de profundidade, e ela capta a água lá. Essa bomba pequenininha é diferente dessas bombas grandes. Essas bombas elas têm que estar muito próximas ao líquido, para poder conseguir sugar e jogar o líquido onde precisa, tá? Vocês vão entender mais isso um pouco adiante. Mas como é que eu faço para dimensionar uma estação de bombeamento para que ela fique flutuando no líquido ali, na água do rio, da lagoa, ou da onde estiver o líquido, com uma bomba em cima dela, um motor em cima dela, um painel elétrico em cima dela,
um cano gigantesco que vai sair cheio de água em cima dela, e aí eu vou ter em cima dessa balsa o peso de toda a estrutura de ferro que é feita a balsa, ou de fibra, ou de plástico, o que for. Eu tenho a massa de todas essas substâncias que eu utilizo ali, tá? Eu vou ter o peso do motor, o peso da bomba, o peso do sistema elétrico, o peso dos tubos, o peso da água dentro da bomba, dentro dos tubos, exercido sobre uma estrutura flutuante. E essa estrutura não pode afundar dentro do rio. Como é que eu dimensiono isso? Como é que eu faço para dimensionar uma estrutura dessa? Né? Baseado nesses conceitozinhos aqui, bem simples, vocês conseguem fazer uma estrutura dessa. E aqui na Lagoa, eu, na verdade, conheço só uma pessoa que faz. Eu sei que tem outros aí, porque é muito simples. Mas pouca gente entende dos princípios disso e pouquíssimas Diz quem é aí, rapaz? Oi? Diz o santo aí, rapaz. Não, o Márcio Migoto, você conhece ele. Ele monta as balsas, né? É o que eu conheço, lá da Ferroarte. Mas tem outros aí que eu sei, não conheço. Sei que tem outras pessoas que montam por aí, tá? Porque o princípio é muito simples. A ideia é simples. A maioria dessas pessoas nem tem o entendimento, tá, desses princípios e dessas leis físicas. Mas eles sabem que se eles fizerem com tal tamanho, com tal volume os cilindros, se fizer uma estrutura, uma barcaça de tal jeito, ela não vai afundar quando eu ligar a bomba, encher de água, e vai conseguir tirar a água do rio e jogar para onde eu quero. Tá? Mas vocês, com esses conhecimentozinhos básicos, são capazes de fazer um projeto de um sistema de irrigação desse, da estação de bombeamento. E mais para o final desse curso, vocês vão ser capazes de fazer o dimensionamento de um sistema de irrigação desse, desde a montagem da estação de bombeamento, dimensionamento de potência de bomba, vazão de bomba e o escambau, até montar todo o projeto de irrigação dentro da área. Então, vocês vão entender de A até Z. Tá? E são esses conceitozinhos básicos, essas coisinhas simples, essas leizinhas bobas, que vocês têm que fixar na cabeça, porque é a partir delas que vocês conseguem fazer a coisa funcionar de forma correta, sem fazer no chute, sem fazer no improviso, fazendo através de cálculos, e são cálculos muito simples, tá bom? Então, tá aí uma das respostas para as perguntas, né, que a gente sempre levanta. Para que serve isso tudo, meu Deus do céu? Uma delas é essa. Daqui a algumas aulas eu vou pedir para vocês fazerem um projeto de uma estação de bombeamento para mim, tá? E vocês vão ter que aplicar essas leizinhas bobas e bestas que vocês estão vendo hoje e vão ver na próxima aula. Beleza? Beleza. Então, meus queridos, eu acho que ficamos por aqui, que já deu aula até demais, né? 2 horas. Tá bom para a primeira aula, né? Que é para desgastar. A aula de sementes foram 3 horas e meia ontem, a galera quase morreu. É bom que eu dou 2 aulas, eles nunca mais vão querer na vida, né? Eu tinha um professor e orientador na pós-graduação, que o primeiro dia de aula dele, ele era professor de fisiologia vegetal. Primeiro dia de aula dele, ele chegava na pós-graduação e tinha lá 25, 30 alunos para fazer a disciplina dele, papel e caneta, anota aí, prova. Aí ele falava assim, qual é a massa da Lua? Qual é o volume do corpo de um sapo? Né? E qual a relação existente entre o volume do corpo de um sapo e a massa da Lua? E aí, valendo nota, virava as costas e ia embora. No outro dia, ninguém mais ia fazer a disciplina. Sobrava 2 ou 3, só que eram os 2 ou 3 que estavam interessados na disciplina. E a aula era bem mais tranquila. Né? Então, depois de 3 horas e meia de aula, acho que na próxima aula vão aparecer na aula online 2 ou 3, só, quem sabe. Né? Pessoal, então, tirando a brincadeira, tá, nós vamos ficar por aqui. Tem alguma dúvida aí para tirar? A hora é agora. Aproveitem esses momentos. Cri. No presente momento, não, mas daqui uns dias. Eu mesmo, é sempre assim, né? Agora eu tô pegando hidrologia e eu tô pegando o do técnico também, terceiro período de água aí. É bom que um ajuda o outro. É bom. Vocês vão ver que são complementares. E, velho, eu vou te explicar uma coisa aqui, ó, um segredo. O princípio para entender isso tudo é teórico.
A gente vai passar a vida escutando falar assim, a teoria é uma coisa, a prática é outra. Não, cara, as pessoas não conseguem entender isso. Se você entender da física, dos fenômenos, acabou, você entendeu tudo. Você conversa diretamente com Deus. Terceiro módulo lá do técnico tem irrigação e drenagem, manejo de conservação do solo e água. Você vai entender isso que a gente está falando aqui, ó. Por exemplo, nós vamos falar de teoremas de vasos comunicantes, a questão dos líquidos em repouso da hidrostática sempre permanecerem em nível. Todos os líquidos tendem a permanecer em nível, entendeu? A gente usa isso, você está usando isso lá com o Jonatas, pô. Como é que você nivela um teodolito ou um nível ótico, né? Tem bolhas de nível lá, né? Bolhas de ar dentro de... Positivo. Você precisa, porque é um princípio físico que um fluido tem. Ele tende sempre a estar em nível em relação ao recipiente que ele está contido, ao local que ele está contido. Tem tanto o nível horizontal quanto o nível vertical. Dá para você... Então, são coisas que tu vai usar para a tua vida inteira. E isso é teórico, que só precisa ser levado na prática. Isso é uma das coisas que vocês vão passar a vida escutando de profissionais, falando assim, olha, isso tudo é teoria. Na prática não é assim. Na prática não é assim que funciona. Pelo contrário, na prática é assim que deve funcionar. Porque o cara teve que ter a capacidade de entender toda a porcaria do negócio. Tu entendendo aquilo, tu sabe exatamente, tu prevê as coisas, o que vai acontecer. Entendeu? É porque o ser humano é um bicho relaxado e preguiçoso. Ele não quer entender o porquê das coisas, ele quer simplesmente chegar e fazer. E aí é onde está o problema. É aí que ocorrem as cagadas, os erros e produtor dança e todo mundo dança, né? Os prejuízos, as catástrofes e escambau, né? Então, isso aí, pessoal. Tá? Então, até a próxima aula. E saibam que vocês vão utilizar esses conhecimentozinhos bobos aí na vida profissional de vocês. Lembrem-se disso, não tem como decorar, é muito difícil decorar tudo, mas lembre-se, olha, eu vi que a tal coisa é explicada por tal situação, tem como compreender isso. Compreendendo isso, velho, o resto é tranquilidade. Se você, eu dava aula de topografia, para os meninos com teorema de Pitágoras. Tá? Um teorema de Pitágoras e lei dos senos e dos cossenos. Só. Uma disciplina inteira pode ser explicada através dessas duas coisas. Tá? Como, professor? Pelo amor de Deus, topografia tem plano e altimetria, tem que calcular diferentes cotas em terreno, tem não sei o que. Velho, teorema de Pitágoras, triângulo retângulo, a soma dos quadrados na triangulação igual ao quadrado da hipotenusa, lei de seno e lei de cosseno. Triângulo, circunferência trigonométrica e triângulo retângulo. Tá matado a trigonometria. Entendeu isso, velho? Você deduz todo o resto. Você não precisa de uma porrada de formas. Fica um pouco mais complicado para você fazer, né? Porque você tem que entender mentalmente tudo aquilo, mas compreendeu 3 coisinhas bestas, você compreendeu todo o processo. Compreendeu essas leizinhas bobas, esses princípios físicos bobos, entendeu todo o resto. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Até a próxima aula. Agradeço a presença de vocês aí. Tá bom? E provavelmente semana que vem terá um outro encontro, tá? Espero eu. E a gente se vê até lá, então. Eu mantenho vocês informados como ocorrerá a aula, se for encontro ou não. De qualquer forma, eu aviso, tá? Mas, positivo. De qualquer forma, até a próxima aula para vocês, tá bom? Forte abraço para vocês aí. Tudo de bom, meus queridos. Até Falou, mais. forte abraço. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau.